meio inteirado a pega aqui, já está acabando. Oh, essa é boa, viu, gente? Eu tô sem. Nossa, eu preciso de dinheiro para comprar mais uma pinga ali. Tá acabando. Essa é da boa. Oh, que pinga boa. Olha, essa pinga ela arrasou com a minha vida. Ela me destruiu, me levou ao vício. Acabou com a minha vida. E eu fiquei sabendo que tem um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que cura. Diz que esse Deus está aqui nesse lugar. Quem é esse Deus? Eu preciso dele. Ele que pode me libertar. Espera um pouquinho que eu vou ali tomar mais um, meu amor. O celular de uma fita ali agora, tudo novinho, tem Facebook, é isso mesmo, ninguém me dá nada pra nós, e aí, satisfação total, tio, esse cabelo é muito bonito. É, só um moleque de rua mesmo, balado, gostou, né? É isso aí, me dá um real e comprar uma coisa pra eu comer ali. Tem não, né, tio? Pode crer que lá fora te quero. É nós mesmo, chegando na atividade, total mesmo, é isso aí, Para quem não me conhece, eu sou um menino de rua. Quantos de vocês aí pode ver uma criança na rua, se aponta ela, menino de rua não, um moleque, pivete, filho sem mãe. Vocês aí que é cristão aí, não tem coragem de chegar e perguntar o que aconteceu. Mas eu vou contar a minha história. Eu, quando desde dentro da minha mãe, eu quero que vocês falem que esse Deus existe quando uma sementinha lá. Minha mãe não tentou me matar, mas não conseguiu. Nasci e fui criado dentro do QG, onde ali na minha casa só vivia de drogas. O meu pai bêbado, minha mãe drogada, me chutava, mandava eu ir comprar bebida e me chamava de filho do capeta. E quando deu uma para mim sair, eu saí e fui para a rua. Encontrei a minha alegria e uma lata de tiro. Vocês falam aí que esse Deus existe aí, se o pai e a mãe abandonam, que Deus não abandona. Cadê esse Deus que eu nunca vi? O Deus de vocês, cadê esse Jesus? Queria que um dia ele aparecesse mesmo e mudasse essa história que eles falam que muda. Louco. Eita, povo de Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja, engrandecido é o teu santo nome. Deus tremendo, Deus é maravilhoso. Só o Senhor possa estar nos dando a fortaleza daquilo que nós necessitamos. Oh Deus, eu sou um desviado. Eu me encontrava verdadeiramente numa situação no qual não poderia eu me encontrar aqui nos ombros, mas encontrei no meu Senhor Jesus. Hoje estou desviado pela pessoa que estava junto de mim, que juntou do lado do irmão para poder falar mal da minha vida. E ali eu não suportei, me desviei. E agora estou tentando voltar. Cadê o teu Deus? Cadê essa pessoa que pode falar para mim em nome de Jesus Cristo, junto com o teu irmão, que eu não conseguiria, porque eu era diferente? Aí eu me suportei e voltei para trás. Mas essa pessoa em nome de Jesus Cristo, eu quero saber aonde está esse Deus, aonde está essa pessoa que pode falar desse Deus para que venha convencer eu, para me poder voltar na presença do Senhor. Cadê esse Deus que todo mundo fala, que determina, que faz milagre? Cuidado para que você não jogue o teu irmão para fora. Porque da mesma maneira que você jogou ele para lá fora para poder falar em nome de Jesus Cristo, você também tem que ter uma palavra poderosa desse Deus para poder que ele convença, para que ele volte a reconciliar com esse Deus. Essa é a palavra, eu quero esse Deus. Aonde está esse Deus? Irmão, Júnior, todo me chama de aleijadinho. Não consegui aposentar. Estou paralítico de nascença. Viu de esmola, mercê dos outros.
Varoa, não trocaram ele comer uma marmita ali? Aí, é desse jeito que ficam aleijados na rua, discriminados. Oi, dificuldade, não consegui me aposentar. Ai, coluna. Já procurei todo tipo de tratamento, e assim sempre, ser espírita. Aí me falaram, essa pessoa me falou, que no livro de Atos, acho que é versículo 9, dia 34, fala que tinha um paralítico há 8 anos de cama camado, chamava Enéas. Aí Pedro chegou perto dele, falou, Jesus cura. Ele levantou do seu leito e saiu andando. Mas eu vim orando, e nada aconteceu comigo. É que mulher do princesa dele tirou aquela hemorragia que ele tinha, curou o coxo, curou o cego. Eu acredito nele. Vou perseverar, irmão. Eu esperei Jesus vir na minha vida. Vai vir. Eu preciso tirar para poder trabalhar, cuidar da minha vida, cuidar da minha família. Não ficar pedindo esmola na rua fora para poder me sustentar. Não vou ter pedido mais aleijadinho. Eu vou perseverar, irmão. Ai! É mal, viu? Tá baratinho aí a noite aí, ó. Sai aí, ó. Daquele jeito, daquele naipe aí, ó. Curtir a noite aí, daquele jeito. Estou aí, se precisar aí, ó. Muitos me chamam de prostituta, mas prostituição, prostituta, são aqueles que ficam aí na internet aí, ó. Vendo coisas que não agradam a Deus. Talvez aí, alguns irmãos aí de lero-lero aí com as irmãzinhas, os outros aí com o olho de lobo mal aí, daquele jeito, olhando para as irmãzinhas, tô cheio, tô empapuçado, daquele jeito. Vou te libertar. Aleluia! Vem viciar. Vem meninos de rua. Vem meninos de rua. Vou te abrigar, vou te salvar. Vem menino de rua, vem menino de rua. Vem desviar. Vem desviar.
vou te renovar. Vem venir, vem venir. Quem sabe você se encaixa com algum desses personagens que foram representados aqui nessa noite? Porque sabe, eu e você não cometemos esses pecados, nós cometemos tantos outros que nos separam do Senhor. Este não é o propósito de Deus nas nossas vidas. E o Senhor espera todos nós que cometemos nossos erros, falhas, pecados. Ele nos espera de braços abertos. Igreja, é tempo de despertar. Quantas pessoas enfermas, doentes, paralíticos, às vezes nem fisicamente, mas espiritualmente, e nós como igreja estamos sentados, quietos, acomodados. É tempo de despertarmos. Nós temos que cumprir o nosso papel de igreja, pregarmos o Evangelho, levarmos a mensagem da cruz, a mensagem de libertação, porque o Senhor Jesus, Ele se encontra de braços abertos, esperando pela sua igreja, esperando pelos perdidos. E nessa noite Ele nos chama: venha a mim, igreja, venha a mim, venha a mim. A sua palavra diz: vinde a mim todos que estiverem cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem, ó igreja, vem, ó igreja. Está tocando no seu coração, passando por uma luta, por uma dificuldade. Pastor, eu sou essa pessoa necessitada dessa cura. Seja qual for a sua debilidade, a sua necessidade, o convite está feito. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Então venham a esse altar nessa noite. Deus usando a vida da recuperação para falar ao meu coração, a sua vida, diante das suas necessidades, diante das suas debilidades. Senhor, eu necessito dessa cura, eu necessito dessa bênção. Então venha a esse altar, venha aos pés da cruz, como eles representando aqui o caso verídico da nossa vida, da minha necessidade, da sua necessidade. Não tenha vergonha. A palavra do Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Se abrir, existe um condicional. Quem sabe você aí veio do evangelista, quer tomar a sua decisão como único e suficiente Salvador da sua vida. Seja qual for a sua debilidade, seja qual for a sua necessidade, seja qual for o problema, talvez, e muitas das vezes, nós tomamos muitos passos até chegar à igreja, mas há uma resistência para chegar ao teu altar. Há uma resistência ao chegar aos pés da cruz, nos humilharmos e dizer: Senhor, eis-me aqui, cura, sara, liberta, salva a minha vida, a minha família. Qual a sua necessidade? Prostre-se, renda-se ao Senhor nessa noite. Prostre-se ao Senhor, renda-se ao Senhor nessa noite e tenha coragem de dizer: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu estou aqui na dependência que o Senhor venha operar o milagre na minha vida. Olha, esses jovens, eles vieram representando que não existe alcoolismo, que não existe droga nem mentira que Deus não possa libertar. Seja em todo
necessidade. Ele sonda, Ele prescruta os nossos corações, Ele conhece as nossas necessidades, na enfermidade, no desemprego, no relacionamento. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Não importa. O que importa é que, diz assim o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Saia do seu lugar agora como igreja também e venha orar por esses irmãos. Venha orar até mesmo por esses veteranos que se encontram aqui prostrados. Não é uma simples representação, não é um simples teatro, mas é uma realidade. O dia eles tomaram essa decisão, o dia eles renderam ao Senhor, o dia eles colocaram na brecha, na dependência que o Senhor vinha fazer, e Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pensamos e imaginamos, conforme o poder do Senhor que opera em nossa vida. Opera nessa noite, liberta nessa noite, cura nessa noite, Espírito Santo, a vida dessa criança. Pai, uma bênção especial, ó Pai. Ó Pai, verdadeiramente, derramou sobre si as nossas dores, o pecado que estava sobre nós, consola o coração dessa mãe, fortalece essa família, Pai, operando o Senhor, tem que pegar, opera o milagre, é a cura, é a bênção, é a vitória. Manifesta, profetiza sobre esse vale de acesso. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei. Santo Espírito, sopra nessa noite, cura e restaura, renove e abençoa diante de cada necessidade. Que se prostram e que se rendem aos pés da cruz, na dependência, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que as águas se rujam e se perturbem, ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. E Davi, todos nós que tem sede e beba nessa fonte, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, glorifica ao Senhor, ao teatro, à recuperação, ao ouvido, se alguém tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Diz a mim, todos nós que estáis carifados e oprimidos, que a ti toda honra, toda glória, todo domínio, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, recuperação, estenda a sua mão. Vamos orar pela recuperação. Esse esforço, esse teatro, talvez não foi algo grande, né? Muitas vezes esperamos algo grande, mas foi aquilo que eles lutaram, esforçaram, e eu creio que essa mensagem veio de encontro ao nosso coração.
Muitas vezes nós esperamos um teatro de Hollywood, algo. Não, eles na sua simplicidade mostraram um retrato da realidade da nossa vida. Então vamos orar pela vida deles. Foi assim que eles chegaram aqui, que ainda necessita dessa cura e dessa libertação. Pai, muito obrigado por usar a vida desses jovens, dessa peça teatral, para falar ao nosso coração. Pai, guarda naquela fazenda as suas lutas, as suas dificuldades.